Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Eu quero ler o verso 38 até o verso 42. Lucas capítulo 10, versículo 38 até o verso 42. Diz assim a palavra. Todos encontraram, digam amém. Lucas 10, versículo 38 ao 42. Diz assim a palavra. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixes servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu quero ler o verso 42 mais uma vez. Repita aí, ouvindo a sua voz. Mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meu Pai, nos abençoe com a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar nessa manhã, mais uma vez, continuar, na verdade, fortalecendo o fundamento do culto doméstico, o fundamento de, em família, cultuarmos ao Senhor. Você sabe, nós estamos em uma caminhada forte, visando levar os membros da igreja local e todos os que quiserem. E é claro, você certamente deseja servir ao Senhor. Então, nós precisamos prestar culto ao Senhor em família, nos reunirmos ao redor do Senhor. E o texto bíblico, ele narra um episódio como esse, onde uma mulher convida Jesus para estar em sua casa. E é claro, o texto não cita aqui, mas estava com ele os 12 apóstolos. Jesus estava em pleno andamento do seu ministério. E o texto mostra que Marta recebeu Jesus em sua casa. Veja, recebeu Jesus em sua casa. E se alguém recebe Jesus em sua casa, a prioridade nessa casa é a direção de Jesus. E Jesus, como de costume, utilizava daquele ambiente do lar para pregar a palavra. Quero lembrar você que foi dentro de uma casa que Jesus curou um homem que era tetraplégico. Aquele episódio onde eles abrem o telhado da casa e baixam ali o enfermo. 4 homens baixam o enfermo pelo telhado da casa, eles abrem o telhado e baixam ele porque estava cheio de gente. Não tinha como passar com a maca ali por entre as pessoas. E o texto mostra que foi no ambiente da casa. Jesus estava pregando em uma determinada casa, sua mãe e seus irmãos o chamavam lá fora e alguém chegou próximo de Jesus e disse: olha, tua mãe te chama. E aí é o texto que Jesus diz que minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade do Senhor. O texto bíblico nos mostra que é no ambiente do lar. E agora, Jesus, no ambiente da casa de Marta e Maria, ele então prega a palavra de Deus, ele ensina a boa nova. Observe aí, versículo 39. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Veja bem,
Tudo indica aqui que ela não estava assentada aos pés de Jesus. Aqui é uma linguagem figurada. Até porque não havia espaço para todos se sentarem aos pés de Jesus. Aos pés de uma pessoa era o termo utilizado para dizer que essa pessoa estava elegendo aquela pessoa o qual estava ali como sendo o mestre. Quando a Bíblia vai citar o apóstolo Paulo, ele mesmo falando, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Ele não estava aos pés de Gamaliel, mas era o termo dado para dizer, eu fui aluno de Gamaliel. Está em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar ele dando testemunho que ele foi ensinado, foi criado na fé, né, aos pés de Gamaliel. Gamaliel era na época o homem mais sábio de Jerusalém, mais sábio na filosofia e na lei do Senhor. O texto da palavra então destaca o coração de Maria. Maria elegeu o Senhor como sendo mestre de sua vida. Ela estava assentada aos pés de Jesus. Eu quero repetir o texto, por gentileza. Verso 39. Tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Pastor, eu creio que ela estava sentada mesmo. Sim, meu irmão, você pode acreditar, mas o alvo aqui é dizer que o texto declara que ela elegeu o Senhor como autoridade para ensiná-la. E ela aqui estava declarando a Jesus que ela recebia e se submetia ao ensino. Já Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços. É o que diz o verso 40, acompanhe. Ocupada com muitos serviços. E aproximou-se e disse, né? Ela estava ali e ela chega perto de Jesus e diz, Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Ou seja, certamente ela já tinha falado, ela disse certamente, Maria, vamos trabalhar. E Maria não deu ouvidos. O texto declara então que ela fala com Jesus. Bem, ela tem o Senhor como autoridade. Se o Senhor falar, ela vai vir. Meus irmãos, esse texto demonstra algo tremendo, muito forte. Por quê? A Marta estava mais preocupada em servir Jesus com comida, com alimento. Afinal de contas, comida para pelo menos 13 pessoas, os 12 discípulos e Jesus. Mas Jesus nunca estava só com os 12, né? Então era muita coisa que deveria ser preparado, sim. Porém, da boca do próprio Jesus saiu uma orientação tremenda. E que nós precisamos compreender. Enquanto Marta queria que ele desse ordem à sua irmã para que ela saísse dali e viesse fazer as coisas para a preparação do alimento, certamente do alimento, da dormida de todos esses homens também, Jesus não estava disposto a dar apoio a esse pedido. Por mais simples que pareça ser, por mais comum que pareça ser. Agora, por quê? Deixa eu lembrar você aqui um princípio muito forte. Considero para a minha vida, você não é diferente de mim. Você está lembrado quando uma mulher, inclusive aqui foi uma destas duas, que quebrou um vaso de alabastro sobre a cabeça de Jesus. Jesus já estava próximo de ser crucificado. Elas já tinham tido experiência, o texto não narra, mas elas eram irmãs de Lázaro. Lázaro já tinha sido ressuscitado. Uma destas duas foi abençoada por Jesus num outro episódio. E essa mulher quebra um vaso de nardo puríssimo. Era um perfume caro que só poderia ser usado uma vez. Era um perfume que para colher uma gota dele, deveria ser colhido determinadas flores, que para colher essas flores
tinha que ir em lugares de difícil acesso em Israel. Era preciso pelo menos 300 flores para uma gota desse nardo puro. É conhecido como o nardo dos reis, que era utilizado para ungir, perfumar reis e grandes autoridades. E isso, meus irmãos, traz um destaque para nós. Era tão puro o nardo, e para ser usado uma única vez, que o seu frasco era feito de pedras bonitas, não preciosas, mas pedras muito bonitas, que eram coladas uma após a outra até formar o frasco desse perfume. Então era quebrado, e o nardo puro caía sobre a pessoa. Você conhece o texto? Jesus ouve a palavra de Judas dizendo assim: olha que desperdício, poderia ser que tivesse sido vendido e dado aos pobres. E aí Jesus interfere naquela fala e diz: olha, esta mulher me ungiu para a minha morte. Em verdade vos digo que ela será lembrada em toda a terra por causa do que fez. E verdadeiramente aconteceu. Mas o próprio Jesus, no mesmo texto, ele declara: os pobres vocês sempre têm convosco, mas a mim não. Ou seja, Jesus estava falando que em breve ele iria morrer, ressuscitar e subiria para a glória. O que era que Jesus estava dizendo para Marta aqui? Ô Marta, nada é mais importante do que esse momento aqui. Nada é mais importante. Em breve eu não estarei aqui. Sua casa, suas coisas permanecerão aí. Mas a palavra que eu estou ministrando, ela precisa ser recebida. E Maria escolheu receber essa palavra. Em outras palavras, ela deveria se assentar junto com Maria. Ela deveria estar assentada junto com a irmã, elegendo Jesus como Senhor. E agora, observe, preste bem atenção. O que é que nos faz fazer tudo menos ouvir a palavra? O que é? O que é que nos faz estar envolvidos em tantas coisas e não estar envolvido em receber a palavra de Deus? Eu vou responder para você. É porque eu não me assentei aos pés de Jesus. Eu quero dizer para você que há tanto tempo já é crente, já serve a Deus. E quando eu falo assim, eu estou usando o jargão evangélico. Já serve a Deus, você está na igreja, você é membro da igreja. Você é batizado há muito tempo. Meu querido, se Jesus não é o centro da sua atenção, se as coisas da louça, da pia, se do fogão, ou das roupas a serem lavadas, ou da casa a ser arrumada e limpa, são mais importantes do que dedicar tempo a Jesus, você ainda não elegeu Jesus como seu mestre. Maria se colocou aos pés de Jesus. Como eu disse aqui, é uma expressão de que ela tinha Jesus como autoridade. Então ela parou tudo. Ela rompeu com tudo, porque aquele momento era precioso. Eu tenho dito que, por exemplo, você que já tem seus filhos grandes, já adultos, talvez já até casados, você deve saber isso. Eu ainda não sei, eu estou vivendo isso ainda. Meu garoto tem 10 anos. Mas passou rápido esses 10 anos. Aliás, eu ouvi durante muito tempo as pessoas dizendo: pastor, aproveita porque passa rápido. Ou seja, a vida passa rápido. Quando você vê os seus filhos, outro dia estavam nos seus braços, agora já estão crescidos, trabalhando, casaram, enfim. Talvez você já tenha até netos. Passa rápido. O que é que nós temos elegido por mais importante? Porque o tempo passa rápido.
e nós temos oportunidades que só se aproveitam uma vez. A palavra de Deus, o que ela vai gerar hoje na sua vida, é alimento para você caminhar. E se você não recebe, não prioriza a palavra de Deus, você não vai obter o resultado que o Senhor desenhou e que você espera tanto ter. Eu pergunto a você, só para reflexão sua, você está sentado aos pés de Jesus de verdade? Ou você só tem tempo para correr para lá e para cá? Talvez nem mesmo conseguiu acordar e nem está me ouvindo. Se ouvir mais tarde, vai ouvir que você está correndo para lá e para cá realmente. Ou talvez você está aqui participando, mas você ainda não elegeu Jesus como seu mestre. Eu quero dizer para você que tudo que nós fazemos, podemos fazer sempre. Mas receber a palavra de Deus é a única coisa que não nos será tirada. Os filhos vão e vêm. Vão, que eu digo que eles nascem. Você já sabe desse princípio, né? Você já sabe disso. O que é mais importante numa família, os filhos ou o casal? O que é mais importante? Os filhos ou o casal? Seu filho ou sua mulher? Você homem? Você esposa? O que é mais importante? Seus filhos ou seu marido? O que é mais importante em um lar? O que é mais importante é o casal. É o marido olhar para a esposa e declarar que ela é a rainha, ela é a pessoa mais importante ali. E os filhos? Os filhos você vai amar profundamente, mas deve ensiná-los que na casa, o homem, né, aquela pessoa que deve se dar todo o cuidado, todo o zelo, a honra, deve ser a mulher. E a mulher deve honrar o seu marido. Que isso, pastor? Pobrezinho dos meus filhos ouvir uma conversa dessa. É por isso, meu irmão, que talvez tantas pessoas estão chorando hoje quando olham para os filhos. Por quê? Esse garoto, essa garota que talvez tem mais honra na sua casa do que sua mulher, talvez tem mais honra na sua casa do que o seu marido, ele vai bater asas um dia. E quando ele partir, porque ele precisa casar, ele precisa cumprir o ciclo da vida, você talvez passou 20 e poucos anos honrando a criança. Olha só que destruição. Passou 20 e poucos anos, a idade dessa criança quando casou. Talvez passou 25 anos honrando, desde que nasceu. Tudo é a criança. Tudo é o filho, a filha. Quando o correto é ensinar que o mais importante foi o compromisso do matrimônio diante do altar do Senhor. E essa criança vai fazer a mesma coisa e vai honrar também seu marido e sua esposa. E assim se ensina aos filhos o ciclo da vida. A família é a instituição maior da terra. E aí, essa pessoa que honrou a criança, ela foi embora. E se era filho único, então, muitos acabam, às vezes, se separando. Alguém vai chamar que isso é o chamado síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio é quando o filho sai da casa porque se casou, e aí o casal que estava sem viver junto direito, eles levavam o tempo deles, impulsionados pela criança, pelo filho, não um pelo outro. Não um pelo outro. Então esse filho vai embora. E aí o casal já não sabe mais viver sozinho. Quero lembrar que você, casado, era só você e sua mulher, no começo. Era só você e sua mulher. E um dia será só você e sua mulher.
Se você aí agora disse no seu coração, o pastor está doido, o pastor está louco hoje. Meu irmão, você que endoidou. Você está louco? Você está louco de não honrar a sua mulher? Você endoidou de não honrar o seu marido? Preste bem atenção, porque você está ensinando seus filhos algo muito errado. Quem criou os filhos com honra, mais do que o cônjuge, está ensinando a ele algo que ele não vai encontrar lá fora. Ele vai arrumar um emprego e ele vai querer a honra do patrão. E ele não vai ter honra do patrão. Ele vai para um exército, uma marinha, uma aeronáutica, e ele vai querer a honra do superior. E ele não vai ter a honra do superior. Ele vai conhecer uma menina, se é um rapaz, e ele vai querer a honra dela. Só que a Bíblia diz que é ele que tem que honrar os outros. Meus irmãos, há tantos lares que estão caminhando para a destruição sem nem ter começado. Um garoto que foi criado neste formato, ele está sendo projetado para fazer tudo errado na família quando ele constituir. Por isso que eu não abro mão, né? Não abro mão de cursos como Homem ao Máximo, Mulher Única, que nós temos aqui. E agora o mais novo, que é para solteiros. Nós vamos começar agora. Já estamos formando as turmas, que é a integridade sexual, é um curso para solteiros. E nós, o Ministério de Homens, já estamos formando pelo menos 3 grupos, que vão acontecer sucessivamente nas datas devidas. E o Ministério das Mulheres também está formando os grupos das mulheres, que será dirigido pelo Ministério das Mulheres, pela pastora Vanessa. Como assim eu não abro mão? Porque tudo isso é um trabalho para projetar a palavra de Deus, para corrigir as anomalias, corrigir as patologias emocionais, para corrigir as patologias que se colocaram no meio da família. Meu Deus. Meu Deus. Então, meus irmãos, tudo começa quando eu decido estar aos pés de Jesus. Quem está aos pés de Jesus largou tudo, parou tudo. Como eu tenho dito, e eu não vou mudar a postura porque eu sou pastor de rebanho, viu? As ovelhas não dizem ao pastor como é que ele tem que ser. O pastor é que tem que ensinar a ovelha a conduta. Eu digo a você que tem um número grande de pessoas no meio do rebanho que tem dificuldade de se sujeitar a Jesus. Por quê? Porque ouve de Jesus que tem que parar de ficar preocupado com o que é a vez de vestir, beber e comer. O que é que tem que fazer então, pastor? Tem que eleger o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar do que se buscar. Você sabe que a Bíblia diz isso em Mateus. Meu irmão, você precisa reunir a sua casa. E você precisa colocar Jesus no centro. Você precisa reunir as pessoas ao redor da palavra de Deus. Famílias abençoadas são famílias que Jesus é o mestre. Então, você que tem uma correria muito grande e você não tem tempo para isso, para tudo que você está fazendo. Porque o tempo vai passar e só uma coisa não pode ser tirada no tempo, é a palavra de Deus. O restante tudo vai passar. Seus filhos vão passar um dia. E quando eu digo passar, eles vão constituir família e que Deus abençoe e constitua. Por quê? Porque você sabe que você não pode criar filhos para você. Seus filhos não estarão ao seu redor um dia. Eles precisarão constituir a família deles.
e honrar agora a constituição familiar que aprendeu com você. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a estar aos pés do Senhor, a eleger o Senhor como mestre e a colocar em primeiro lugar a palavra de Deus. Eu sei que você talvez fique agoniado às vezes que eu estou falando aqui. Irmãos, eu já tentei não ser assim, mas eu tenho que ser eu mesmo. Eu já fiz o teste, eu já preguei aqui, até eu me lembro que eu estava até meio engessado até pregando. Só eu sabia. Falando muito mansinho, enfim. Mas eu vou dizer para você que eu estou falando aqui de todo o coração, sendo eu mesmo, no sentido de que cada pessoa tem uma forma de se expressar, desde que não seja pecado, não há nenhum problema. E eu de vez em quando falo umas palavras bem contundentes, bem pesadas. De vez em quando só. Né? Mas sabe qual é o objetivo? Eu quero dar uma acordada aí, meu filho. Se você estiver dormindo. Se você estiver dormindo o sono da inconsistência humana, do homem que vai se tornar pó e cinza, meu irmão, que você acorde, porque Marta ia ficar sem Jesus, como estava ali em sua casa. Jesus não pôde estar ali de novo. E em breve ele não estaria definitivamente mais. Aproveite a oportunidade que Deus está dando. Deus está trazendo uma oportunidade sem igual. Pois haverá dias que vocês procurarão a oportunidade e não poderão mais. Um dos grupos de pastores que eu participo, tem uma opção. Graças a Deus por isso. Tem lá um grupo de pastores do Frade, grupo de pastores aqui do bairro, né? Pastoreio de pastores. Agora tem um novo grupo que é de pastor para pastor. Enfim, pastores Costa Verde e tantos outros. Mas assim, nenhum desses grupos foi postado lá uma foto de um pastor que nos deixou essa semana. E um outro grupo postou um pedaço da pregação de um outro pastor, que também nos deixou, eu entendi que foi essa semana ou foi a semana passada. E ele estava há um mês atrás, 3 semanas atrás, pregando na igreja. E a sua pregação parecia anunciar o que depois aconteceria sobre sua vida. Creio que esse homem de Deus está na glória com o Pai, cantando, adorando o Senhor. Mas nem ele mesmo imaginava isso, que não estaria mais entre nós. O dia de hoje, somente hoje, pertence à sua atenção. Largue tudo que você está fazendo. Se assente aos pés de Jesus. Declare que Ele é Senhor da sua vida. E que nada tire você desses pés, os pés maravilhosos do Senhor. O que é o culto doméstico? Se você não tem relacionamento cristão na sua casa de forma fácil, você não consegue reunir para orar. Meu irmão, você está descobrindo que você precisa de um avivamento na sua casa. Você precisa de uma chacoalhada de Deus. Você precisa do poder do Espírito na sua vida. Talvez sua casa precisa de pedido de perdão. Talvez você vai reunir hoje a sua casa, você vai pedir perdão de coisas que não estão resolvidas. Você vai orar pedindo que Deus receba a sua casa. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei uma coisa, Deus quer orientar você em todas as coisas, porque Ele é o Senhor da família. Pastor, pensar que Ele é o Senhor da igreja. A igreja é constituída de pessoas que constituem família. Se lá na sua casa você não está conseguindo servir a Deus, você está muito mal. E Deus quer corrigir isso.
Deus quer corrigir isso. Deus ama você e sua casa. E eu quero convidar você à oração. Vamos orar. Depois da oração, eu quero orientar você sobre hoje à noite, a ceia do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nós queremos, Pai, estar aos pés do Senhor. Nós te pedimos, Pai, nós precisamos, Senhor, estar aos pés do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Nós não encerramos ainda, eu preciso de mais 5 minutos, eu vou orientar você sobre hoje à noite. Mas eu gostaria de agora, em oração, adorarmos ao Senhor com um cântico. E nós vamos derramar o nosso coração. Veja bem, você acabou de ouvir uma palavra. Meu irmão, o meu coração tem queimado por isso. Eu tenho sentido o Senhor cobrando no meu coração algo muito forte. Nós precisamos de um avivamento. E esse avivamento começa na nossa casa. O grande problema em muitos anos é que as pessoas focalizam que o avivamento é para ter na igreja. Meu irmão, não virá avivamento sobre a igreja se não vier um avivamento sobre as nossas famílias. Porque as famílias estão muitas vezes derrotadas, oprimidas, acorrentadas. O que acontecerá na prestação de culto? Nada, nada acontecerá. Então derrame seu coração enquanto adoramos ao Senhor com esse canto. Nós estamos já encerrando, porém não agora. Derrame o seu coração nesta hora ao Senhor.